Quem somos? O que buscamos? A GeneOne apresenta o núcleo técnico operacional do maior centro de diagnóstico em genômica da América Latina. Somos especializados em exames genéticos de alta complexidade e medicina personalizada. Oferecemos o melhor da medicina diagnóstica para nossos pacientes e contamos com uma equipe de especialistas em genômica, biologia molecular e bioinformática. Temos à nossa disposição o que há de mais inovador para aumentar a efetividade do tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Contamos com equipamentos de amplificação e sequenciamento de última geração e metodologia de análise avançada. O nosso compromisso é trazer um diagnóstico de precisão com excelência. Trabalhamos juntos para entregar sempre o melhor resultado, porque aqui cada paciente é único. Você é a nossa razão de existir. Então, mais um encontro aqui hoje. A gente está tendo mais um encontro da nossa série de aulas do curso, dentro da parceria entre a GeneOne e a DasEduca. Então, um curso de introdução à genética completamente gratuito, disponível para vocês. E hoje, com mais uma aula da nossa série, com o Dr. Marcelo Bittencourt, que eu vou apresentar adiante, é membro do nosso time de cardiogenética, então é do time de especialistas da GeneOne. E antes da gente começar a aula, e eu devo apresentá-lo propriamente, a gente vai falar um pouquinho sobre o Genomic Summit, que é um evento aí que está sendo preparado com todo carinho pela GeneOne e seus parceiros. Então, vai envolver várias áreas, a oncologia, as doenças raras, a hemato-oncologia, a parte de reprodução e outras. Então, é um evento de 3 dias com temas abordados aí de várias áreas, em parceria com a chancela de sociedades médicas e vários stands virtuais, lobby VIP para congressistas. Enfim, é um evento aí elaborado com muito carinho para vocês. As inscrições estão abertas, vão estar disponíveis aí. Vocês vão ver o site no Q&A, onde no mesmo lugar onde faz as perguntas vai estar o site para inscrição. Então, vamos assistir o videotape de inscrições, de apresentação aí do nosso congresso. Então, aqui eu tenho a satisfação de apresentar o Dr. Marcelo Bittencourt, cardiologista do Serviço de Insuficiência Cardíaca, da Clínica de Insuficiência Cardíaca e Cardiomiopatias da UERJ, é doutor em Ciências Médicas pela UERJ e colega aí do time de cardiogenética. É um prazer estar contigo, Marcelo. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui no programa DasEduca para falar sobre cardiogenética, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu não estou conseguindo compartilhar, Tereza, Karina. Agora sim, vamos ver aqui. Pronto, tudo certinho? Bom, então vamos... deixa eu fazer aqui. Então, é um prazer, então, estar aqui com vocês no DasEduca. Me fizeram essa pergunta, para eu poder falar um pouco para vocês sobre o que é cardiogenética. Então, a gente vai definir o que a gente encara como sendo esse termo hoje em dia, né? E eu vou procurar fazer dessa apresentação uma apresentação bem prática, mostrar os diversos cenários onde hoje a gente tem uma aplicabilidade desse tema, cardiogenética, né?
Então, assim, é importante aqui que quando a gente vai falar sobre cardiogenética, a gente tenha uma noção, e isso, obviamente, como isso aqui é um curso, né, de introdução aos conceitos principais da genética, a gente está falando dentro daquilo que encerra o dogma central da genética, né? Desde aqui, o DNA codificando o RNA mensageiro, isso produzindo uma proteína, e a partir daí os seus metabólitos, quando a gente encara essa sequência de reações, a gente está falando do dogma central da genética, né? Aqui, basicamente, dentro do conceito da cardiogenômica, a gente vai falar basicamente de dados que envolvem do DNA e das suas mutações, que seria, no caso, a genômica. A cardiogenética, então, é a ciência hoje que estuda o grupo de doenças cardiovasculares hereditárias, caracterizadas por patologias cardíacas heterogêneas e que incluem, então, cardiomiopatias, arritmias, síndromes vasculares e que tem como base o envolvimento genético e herança familiar. Essas patologias, elas são as principais causas de morte súbita hoje em jovens e atletas, e os testes genéticos, eles são indicados hoje pelas principais diretrizes internacionais, principalmente para o aconselhamento do pacientes e familiares. Então, assim, é importante a gente frisar, obviamente que nós vamos aqui, durante esses 40 minutos, conversar sobre vários aspectos da cardiogenética, mas é muito importante que seja enfatizado que a principal indicação do teste genético em cardiologia hoje, e que deve ser levado em bastante consideração, é o aconselhamento familiar, envolvendo esses 4 grandes grupos de doenças: cardiomiopatias, as doenças aqui cardiovasculares, aqui a gente fala principalmente nas dislipidemias familiares, as síndromes arrítmicas, em especial as canulopatias e as aortopatias. E o objetivo principal nesse contexto é nós encontrarmos a presença de mutações ou variantes raras, patogênicas, no intuito de tentar, posteriormente, estabelecer o aconselhamento familiar, visto que essas doenças, esses grupos de doenças, frequentemente são genéticas, adquiridos de forma familiar, e aí a gente está tratando não só de um paciente, sim de uma família. Daí a grande importância desse tema e da questão do aconselhamento familiar. Passada essa pequena introdução, a gente já vai entrar diretamente nos cenários clínicos, né? Então, eu vou começar aqui pela cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença genética onde onde temos hipertrofia ventricular com função preservada e relaxamento diminuído. É uma doença que tem uma prevalência que não é pequena, em torno de 1 para 500, e a estimativa hoje é que ela seja um pouco maior do que isso, com o advento, justamente com a maior com a maior utilização dos testes genéticos e de métodos de imagem, como a ressonância magnética. A estimativa é de que essa prevalência ainda seja maior. É uma importante causa de morte súbita em adultos, é a principal causa de morte súbita em adultos com menos de 35 anos, né? E é uma doença que se caracteriza pela pobreza de estudos randomizados. Então, a tentativa de uma medicina mais personalizada é totalmente desejável nesses casos, né? É uma doença que tem uma heterogeneidade genética muito grande. A gente sabe que são vários genes que podem estar envolvidos com diversas mutações, mais de 1000 mutações já foram identificadas, podendo causar cardiomiopatia hipertrófica. Eu destacaria principalmente o gene que codifica a beta-miosina de cadeia pesada e a proteína C-ligante da miosina como genes principais, e toda essa heterogeneidade genética, ela acaba, de uma certa forma, se expressando nas diversas formas de hipertrofia que essa doença pode apresentar, desde a forma clássica, septal assimétrica, até formas mais diferentes, como a médio-ventricular, as formas restritivas, a forma apical, tipo Yamaguchi, até formas concêntricas, né? Baseado nisso, hoje, então, o teste genético ele tem uma recomendação na cardiomiopatia hipertrófica que é classe 1, né? Isso já desde as diretrizes de 2011 do American Heart, passando pelas diretrizes de 2014 do
da Sociedade Europeia de Cardiologia, né? Então, o aconselhamento genético baseado no teste genético é classe 1 de recomendação e é recomendado em parentes de primeiro grau de pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. É interessante que, por exemplo, nessa diretriz, no paciente índice, ele é considerado 2A. Por quê? Porque a gente sempre começa o aconselhamento familiar pelo paciente índice, mesmo sabendo que ele tem hipertrófica, porque ali você vai ter uma chance grande de encontrar a mutação genética. Eu digo grande porque a sensibilidade hoje está em torno de 60% a 70%, e a partir da identificação, aí sim você vai exercitar a classe 1 de recomendação de aconselhamento familiar baseado na testagem e na tentativa de identificar aquela mutação específica do paciente índice. Chama atenção também, como classe 1 de recomendação aqui, o teste genético para cardiomiopatia hipertrófica e em outras condições genéticas, para aqueles doentes que têm apresentações atípicas de hipertrofia ventricular esquerda inexplicada ou na suspeita de outra doença genética que possa se manifestar no método de imagem como uma cardiomiopatia hipertrófica. E aqui eu estou falando das fenocópias, como, por exemplo, as doenças de depósito, doença de Danon, está aqui demonstrado, mutação no LAMP2. Então, essa doença ela se manifesta como uma hipertrófica no método de imagem, na apresentação clínica, né? No entanto, ela é um modelo de fenocópia, de hipertrofia, que é totalmente diferente de uma mutação de proteína sarcomérica, né? Ela tem uma evolução diferente, o risco de morte súbita é bem determinado, evolui precocemente para transplante, é um doente que a gente tem que ver de forma diferente. Outro exemplo é a doença de Fabry, que também todos conhecem, né, com a mutação no gene GLA, leva à deficiência de alfa-galactosidase, e cuja identificação é fundamental, porque hoje tem tratamento através da terapia de reposição enzimática, né? Uma outra indicação bastante, que cada vez mais tem sido utilizada também, do teste genético no modelo das hipertrofias, é na diferenciação da cardiomiopatia hipertrófica para o coração de atleta. A gente sabe que o atleta de alta performance, ele eventualmente pode evoluir com hipertrofias ventriculares do tipo fisiológica, adaptativa. O problema é que quando você não sabe se essa hipertrofia é realmente adaptativa, né, ou então uma cardiomiopatia hipertrófica, porque isso significa a diferença de você indicar ou contraindicar, no caso, o exercício de alta performance para esse doente. Então, fazer essa diferenciação é fundamental. Existem formas clínicas, estratégias através da ressonância, do ecocardiograma para fazer essa diferenciação. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, uma das maneiras que também ajuda muito na diferenciação entre uma e outra entidade é você ter ausência de mutações causadoras de cardiomiopatia hipertrófica na análise genética. Se você tem um gene causador de cardiomiopatia hipertrófica com uma variante patogênica, então certamente esse paciente vai ter que ser afastado da atividade competitiva, porque aí ele tem cardiomiopatia hipertrófica e o risco de morte súbita é significativo. Uma outra condição clínica que a gente tem abordado cada vez mais através do teste genético é na tentativa de identificar, dentro do modelo do aconselhamento familiar, aquele paciente que é genótipo positivo, fenótipo negativo. E aqui a gente tem alguns dados já saindo a respeito desses pacientes, nessa coorte multicêntrica, com segmento de 6 anos, de 203 pacientes genótipo positivo e fenótipo negativo, onde 10% evoluíram com hipertrófica. O interessante é que, apesar de 10% terem evoluído com a doença propriamente dita, pelo menos nesse segmento de 6 anos, o prognóstico foi bom desses pacientes. Isso já não é o que acontece quando hoje a gente avalia o teste genético na cardiomiopatia hipertrófica com um olhar mais voltado para o prognóstico na dependência do tipo de mutação e do local de mutação que a gente encontra nessa doença. Esse aqui é um trabalho muito interessante do grupo da Health in Code, onde eles analisaram o fenótipo
e a correlação prognóstica de pacientes que tinham mutações na região conversora da beta-miosina de cadeia pesada. A região conversora é aquela região da beta-miosina que compreende os aminoácidos na posição 709 e 777. Nada mais é do que aquele pescocinho da miosina cardíaca. E o que eles encontraram quando analisaram mutações que se encontravam nessa posição? Eles viram, imensa maioria dos pacientes tinham um fenótipo de hipertrófica e havia uma grande incidência de pacientes que evoluíam para morte súbita, para transplante cardíaco, AVC, evolução para insuficiência cardíaca mais avançada. Então, mostrando aqui uma correlação prognóstica bastante interessante e que provavelmente vai ser cada vez mais utilizada daqui para frente. Vamos falar um pouquinho agora de cardiomiopatia dilatada. A cardiomiopatia dilatada ela é até mais frequente que a cardiomiopatia hipertrófica, quando a gente analisa do ponto de vista geral, não só as causas genéticas, como as causas adquiridas, mas durante muito tempo a gente aprendeu a ver a cardiomiopatia dilatada como sendo decorrente de miocardites, ou então aquela de etiologia tóxica pelo álcool, cocaína, anfetamina, ou então as autoimunes, periparto e tudo. A gente pensava pouco nas formas genéticas, quer dizer, isso era um pouco... não era visto, não era identificado de uma forma mais precisa, até porque os cardiologistas fazem pouco heredograma, então a identificação da forma familiar às vezes ficava prejudicada. Hoje a gente sabe que, primeiro, o termo cardiomiopatia dilatada idiopática, a tendência é que ele seja abolido. E uma das coisas que vão ajudar muito no entendimento melhor do que antes a gente já considerava como idiopático é o teste genético. Porque hoje a gente sabe que as formas genéticas familiares, seja de proteína sarcomérica ou até algumas doenças um pouco mais raras, como doenças neuromusculares e as doenças sindrômicas, mitocondriais, BART, por exemplo, quando analisadas em conjunto, elas já totalizam em torno de 30% das cardiomiopatias dilatadas de uma maneira geral nas diversas coortes. Dois trabalhos que contribuíram muito para esse entendimento foram os trabalhos que analisaram mutações em truncamento da titina, causando cardiomiopatia dilatada. Então, tem esse trabalho aqui clássico do New England, que pegou 312 pacientes com cardiomiopatia dilatada e comparou com 230 pacientes com hipertrófica e 249 controles, fazendo sequenciamento do gene do TTN e viram que nesses pacientes 27% tinham mutações em truncamento da titina, enquanto que na hipertrófica só 1% tinha, igual ao controle. Hoje a gente até tem meio que como definição que a titina as mutações em titina não causam hipertrófica, muito em função desse trabalho. E olha que interessante, a penetrância de 95% dos casos é acima dos 40 anos nesses doentes. Então, não esperar também que vá sempre se manifestar numa idade precoce, pode se manifestar mais à frente também. Isso foi confirmado por esse trabalho aqui publicado na PLOS ONE em 2017, com 72 pacientes dilatados, aqui até com uma faixa etária um pouco menor, e que mostrou um número bastante semelhante ao trabalho da New England, com 23,6% dos casos mostrando mutações em truncamento da titina. Lembrar que a titina essa proteína aqui é a maior proteína do corpo humano, tem a isoforma muscular, tem a isoforma cardíaca, que vai de uma banda a outra do sarcômero e dá sustentação para o filamento grosso, no caso, deslizar deslizar junto à actina no processo de contração muscular do sarcômero cardíaco. Né? É interessante que a gente, quando fala das mutações em truncamento da titina, a gente está falando de formas mais comuns de cardiomiopatia dilatada genética por proteína sarcomérica. Mas existem algumas outras formas que têm uma importância prognóstica maior e já até bem definida, como é o caso das cardiolaminopatias, onde esse aqui é um trabalho bastante interessante que mostra 269 pacientes com mutações na lamina, onde 18% tinham arritmias ventriculares malignas. Então, hoje já está bastante bem fundamentado também que os pacientes que têm cardiomiopatia dilatada por mutações na lamina, eles têm alta incidência de morte súbita. Né? Isso foi desse trabalho com um segmento de 43 meses. E dentro dessa coorte eram fatores de risco independentes, aqueles pacientes que tinham PVNS
no Holter, que tinham fração de ejeção menor que 45%, sexo masculino e mutações não missense, né? De modo que, quando você tinha, no caso, pelo menos 3 desses fatores de risco, dentro do contexto de um paciente com mutação para lamina positivo, eles têm uma probabilidade, uma sobrevida livre de eventos, né? Quer dizer, cumulativa, significativa, a ponto de indicar CDI nesses doentes, inclusive não só baseado no Guidelines de 2015 da Sociedade Europeia, como também, hoje em dia, pelo Guidelines americano de indicação de CDI em pacientes com cardiomiopatia dilatada não isquêmica. Então, se você encontra mutação na lamina e pelo menos 2 fatores de risco, como aqueles que a gente citou, e o paciente é candidato a CDI, ele deve colocar CDI como cardiodesfibrilador, como classe 2A de recomendação para a prevenção de morte súbita. Falar um pouco da amiloidose. A amiloidose é um outro cenário em cardiologia, amiloidose cardíaca, onde o teste genético está cada vez mais sendo utilizado. Isso porque a prevalência de amiloidose cardíaca hoje no nosso meio teve a sua epidemiologia, digamos assim, revisitada por trabalhos como esse aqui, um trabalho espanhol também, do Hospital Porta de Ferro, em Madrid, onde eles pegaram 120 pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, que é uma síndrome clínica extremamente frequente na nossa prática clínica cardiológica. Fizeram cintilografia de fosfato de tecnésio nesses doentes e biópsia endomiocárdica, que ia encontrar uma prevalência de amiloidose cardíaca como sendo responsável por essa forma de insuficiência cardíaca em 13% dos casos. Isso é muita coisa quando a gente está falando desse cenário clínico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Esse tipo de achado epidemiológico, ele também foi visto em pacientes idosos com fibrilação atrial e com pacientes com estenose aórtica, que também tinham hipertrofia e que eram encaminhados para tratamento intervencionista e que não melhoravam após o tratamento intervencionista e viam que tinham amiloidose cardíaca. Então, a gente está definitivamente reescrevendo a epidemiologia dessa doença na prática clínica cardiológica e cada vez mais a gente vai encontrar amiloidose cardíaca. E isso porque hoje, como esse fluxograma está demonstrando, nós temos um grande armamentário de testes, de imagem laboratoriais, que nos permite fazer isso. Então, quando a gente fala em amiloidose cardíaca que tem uma base genética, a gente está falando da amiloidose por transtiretina forma mutante. Então, hoje em dia, se você tem um quadro clínico que sugira amiloidose, ou insuficiência cardíaca, síncope, desautonomia, bradiarritmia, e que você tenha um ecocardiograma ou uma ressonância que sugere infiltrado amiloide, é obrigatório que você faça cintilografia óssea, seja com pirofosfato ou com difosfato de tecnésio. E se você tiver uma grande captação no coração e tiver exames laboratoriais que afastem a forma AL de amiloidose, você pode dizer que está diante de uma amiloidose cardíaca do tipo TTR. E aqui, a genotipagem do gene TTR vai ser fundamental, porque aí você vai poder identificar qual dessas formas de amiloidose TTR você está lidando. Ou é a forma wild type, tipo selvagem, que antigamente a gente chamava de amiloidose senil, ou é a forma mutante. Porque se for decorrente de uma mutação do gene ATTR, você tem que obrigatoriamente pesquisar nos familiares, porque a identificação precoce dessa doença cada vez mais vai ser importante para o tratamento precoce específico também, que muda a história natural da amiloidose cardíaca. Então, antigamente, a amiloidose era uma doença que a gente não tinha tratamento, e hoje a gente já tem alguns modelos de tratamento, já inclusive aceitos pela Agência de Vigilância Sanitária Brasileira. Falar um pouquinho de cardiomiopatia ritmogênica para vocês. Aqui é uma outra situação clínica onde o teste genético mudou a nossa maneira de ver a doença. Antigamente, nós falávamos sobre cardiomiopatia ritmogênica e, basicamente, quando a gente ia lidar com essa condição clínica, a gente estava falando basicamente de cardiomiopatia ventricular arritmogênica do ventrículo direito, antiga displasia arritmogênica do VD, que é uma doença autossômica dominante, não muito comum,
e que se caracteriza pela substituição progressiva do miocárdio por tecido adiposo e fibrose. É uma doença que leva principalmente à disfunção do VD, mas 20% a 40% possui envolvimento do VE. Isso nunca ficou muito bem caracterizado por quê? E é causado basicamente por mutações nos genes desmossomais e leva a muita arritmia cardíaca e morte súbita. Pois bem, com o advento dos estudos genéticos, né, a gente começou a ver outras formas de cardiomiopatia ritmogênica decorrente de genótipos diferentes, não exclusivamente desmossomais, e que com fenótipos diferentes também. Então, a própria cardiolaminopatia, que se manifesta eventualmente por cardiomiopatia dilatada, em outras condições, só basicamente levam a um modelo de cardiomiopatia ritmogênica, com arritmia ventricular e morte súbita ou doença de condução. A gente tem mutações nos canais de sódio que podem levar também a modelos de arritmia cardíaca isolada, mutações no fosfolambano, na filamina C, que dá uma cardiomiopatia também extremamente parecido com a ritmogênica do VD, só que só compromete o ventrículo esquerdo, não compromete o VD. Então, os testes genéticos ajudaram a gente a redesenhar também esse modelo de cardiomiopatia. Esse aqui é um slide muito interessante que mostra o envolvimento ou do ventrículo direito, ou do ventrículo esquerdo, ou biventricular, na dependência de qual variante genética é comprometida. Você vê aqui que, ficando os genes desmossomais mais presentes naquelas condições que envolvem o ventrículo direito, enquanto que os genes envolvendo a lamina, filamina C, desmina, o BAG3, as mutações dos canais de sódio envolvendo o ventrículo esquerdo. E aquelas mutações genéticas no fosfolambano podendo levar à disfunção biventricular, né? E isso trouxe um impacto grande também na indicação de cardiodesfibrilador para prevenção de morte súbita nesse modelo de cardiomiopatia, né? Então, a gente sabe que hoje, se o paciente, dentro do algoritmo do fluxograma, ele tem mutações no fosfolambano, na filamina C ou na lamina, com fração de ejeção menor do que 45%, ele é um modelo de doente com cardiomiopatia ritmogênica que deve ser encarado como um modelo de pior prognóstico e com indicação de cardiodesfibrilador como classe de recomendação 2A. Falar um pouquinho de cardiomiopatia não compactada. A cardiomiopatia não compactada é uma anormalidade de etiologia, que ainda, eu não diria desconhecida, mas assim, com conhecimento ainda que está sendo construído, se caracteriza pela presença de trabeculações ventriculares proeminentes e profundos recessos intertrabeculares. É uma doença rara e que está frequentemente associada a distúrbios monogênicos, particularmente neuromusculares ou com defeitos cromossômicos. A prevalência dela em adultos é pequena, 0,05%, mas quando a gente vai analisar pacientes com insuficiência cardíaca, a prevalência dela é de em torno de 3% a 4%. Né? E é uma doença grave, porque ela tem uma incidência de evolui para insuficiência cardíaca em 50% dos casos, gera muito tromboembolismo e também morte súbita. E a gente consegue identificar, através do teste genético, as formas familiares, que acredita-se que possa estar presente em até 50% dos adultos com essa doença, num padrão autossômico dominante ou ligado ao X. E as mutações genéticas são as mais variadas possível. Pode ser proteína sarcoamérica também, ou mobilizadores do cálcio. Até algumas cardiolaminopatias pode se manifestar através da forma não compactada, o LDB3, a tafazina. Então, o teste genético é parte fundamental do aconselhamento familiar e até da identificação da forma genética dessa doença, e isso tem um impacto grande também em termos do seu tratamento. Tá? Aqui é interessante mostrar que nesses pacientes, em até 12% dos casos, você tem outras cardiopatias congênitas associadas, principalmente anomalia de Abstein, coartação da aorta, tetralogia de Fallot, é muito comum a associação também, quer dizer, muito comum em torno de 12% em pacientes que têm cardiomiopatia não compactada. Falar um pouco das arritmias, não necessariamente associadas com cardiomiopatias. E aqui eu estou falando das canulopatias. Então, nós temos aqui
pacientes que têm mutações em canais de sódio ou em canais de potássio, que dependendo do comprometimento que isso leve à função do gene, seja ganho de função ou perda de função, a apresentação clínica em termos de doença do canal iônico pode ser a mais variada possível também. Então, vocês percebam, mutações de canais de sódio que levam a ganho de função pode levar a síndrome do QT longo do tipo 3, enquanto que aqueles que levam a perda de função do gene pode levar a síndrome de Brugada, que também é altamente arritmogênica, mas não, aqui no caso não dependente, por exemplo, de drogas que alarguem o QT. É causa também de fibrilação ventricular idiopática, de síndrome do nosso sinusal doente, também congênito. Mutações dos canais de potássio podem levar também a síndrome do QT longo do tipo 1, né? Ou então, dependendo se for ganho de função, a fibrilação atrial familiar. E a mesma coisa, os canais de potássio tipo 2, podendo levar também a síndrome do QT curto, que é uma condição extremamente arritmogênica, felizmente menos grave. Isso tem importância, cada vez mais a gente tem visto, tem podido avaliar melhor esses pacientes que fazem arritmia ventricular ou até morte súbita cardíaca, por exemplo, durante o exercício, através de autópsia molecular. Então, esse aqui é um trabalho interessante de 52 pacientes com indivíduos com menos de 50 anos que tiveram morte cardíaca durante o exercício e tiveram autópsia negativa na sua avaliação, fizeram NGS nesses pacientes e viram que 53% dos casos tinham variantes patogênicas, né? E aqui a gente mostra aqui que a maioria foi correndo, mas alguns pacientes apresentaram morte súbita na ginástica, no futebol, enfim. E isso não necessariamente é uma condição que afeta somente indivíduos muito jovens. Aqui a gente tem indivíduos na faixa etária de 41 a 50 anos acometidos. E isso tem tido uma importância tão grande que hoje em dia a diretriz em cardiologia do esporte da SBC de 2019 preconizou que se avalie a possibilidade de fazer o teste genético em pacientes que têm uma história familiar positiva de doença cardíaca hereditária, ou na suspeita dela, ou quando o atleta tem um fenótipo que indique fortemente a presença de uma doença hereditária, para saber se o paciente pode ir fazer atividade física competitiva. Aqui falar um pouquinho da hipercolesterolemia familiar, que é uma doença monogênica extremamente frequente, com padrão autossômico dominante, penetrância de 90%, caracterizada por LDL muito elevado, doença cardiovascular prematura e presença de depósitos de colesterol na pele, tendões ou córneas, os chantelasmas ou os xantomas, né? Essa doença é uma doença subdiagnosticada. Vocês percebam, a gente acredita que a prevalência dela é em torno de 1 para 250, e vocês percebam que mesmo no local que mais se estuda a hipercol familiar, que no caso a Holanda, a estimativa de prevalência em torno de 70%, o segundo lugar na Noruega já cai para 43%. A gente acredita que no Brasil a gente faça o diagnóstico em menos de 1% dos casos. E isso tem uma importância grande. Por quê? Porque a sobrevida livre de eventos em quem começa o tratamento com estatina precocemente é totalmente diferente daquele que não utiliza estatina. Então, começar a tratar precocemente esses doentes é fundamental. Isso implica em identificar esses doentes. E aqui eu trago o critério diagnóstico de hipercol familiar, que é utilizado pela diretriz brasileira de prevenção cardiovascular, né, que usa o Dutch Lipid Clinic Network como forma de rastreio de hipercol familiar. E vocês percebam que, além de analisar a história familiar, histórico clínico, exame físico, níveis de LDL, a análise do DNA ela tem uma contribuição fundamental para você tentar encontrar mutação no gene do receptor do LDL, que é o mais comum, mas que também pode ser na ApoB ou no PCSK9. E que na contagem de pontos, para tentar identificar esse doente, o teste genético conta já 8 pontos. Você perceba que o diagnóstico de hipercol familiar ele é de certeza se você tem mais do que 8 pontos. Então, o teste genético contribui muito para estabelecer o critério diagnóstico e, obviamente, dá a oportunidade para o tratamento precoce.
Scores de risco cardiovascular. Aqui a gente está num tema que hoje tem sido muito comentado, eu trouxe aqui para vocês em função disso, mas é um tema que ainda carece de uma depuração maior a respeito da sua real aplicabilidade. Então, são os estudos que analisam, que tentam estabelecer scores de risco cardiovascular através da genética, utilizando o GWAS, que é a Associação Genômica Ampla para esses doentes, né? Então, aqui a gente traz 2 trabalhos interessantes, analisando possíveis polimorfismos para a doença arterial coronariana e estabelecendo scores genéticos de risco através da Associação Genômica Ampla, identificando esses polimorfismos e mostrando aqui um hazard ratio interessante, por exemplo, aqui nesse trabalho de 1,66, através do estabelecimento desse score genético de risco usando esses polimorfismos. O problema é que ele não acabou não sendo uma variável totalmente independente quando a gente ajusta para fatores de riscos tradicionais de doença cardiovascular, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, tabagismo. E isso, a mesma coisa aconteceu nesse trabalho aqui, que levou em consideração uma abordagem meta-analítica e construiu esse score, que foi o Meta-GRS, utilizando 22 mil pacientes do Biobank aqui em inglês, envolvendo pacientes com doença coronariana e 46 mil controles. Aqui a gente achou um hazard ratio bastante semelhante, mas o problema continua. Quando você vai analisar, você precisa, quando você, juntamente com fatores de risco tradicionais, ele perde sua força. Quer dizer, a gente precisa ainda de soluções de inteligência artificial muito mais robustas para poder estabelecer se esses doentes realmente vão ter se essa forma de estratificação vai realmente se tornar uma variável independente de risco daqui para frente. Terminando aqui com um pouco de diagnóstico, terminologia genética, eu já estou finalizando, vou acabar com um exemplo que é um caso clínico. Aqui para entender para vocês que o racional de investigação desses doentes entendendo que a elucidação de uma causa específica de uma cardiopatia influencia no manejo do paciente e seus familiares. Algumas cardiomiopatias são causadas por mutações de um único gene, enquanto outros mostram comprometimento familiar como resultante de uma complexa interação que a gente ainda não conhece muito bem entre fatores genéticos e ambientais. Os critérios diagnósticos em doenças familiares vão variar em função disso. No contexto de uma doença familiar, as informações fornecidas por familiares podem oferecer pistas de diagnóstico importante por causa da expressão variável da doença. Então, é importantíssimo o heredograma envolvendo pelo menos 3 gerações quando você analisa esses pacientes. A reanálise dos dados clínicos é necessária ao longo do processo diagnóstico, porque a cardiogenética é um conhecimento em construção. E a abordagem desses pacientes, principalmente com cardiomiopatia, deve ser sempre de natureza multidisciplinar. Então, para isso, a gente utiliza desse algoritmo que não é muito diferente daquilo que a gente já faz com o paciente cardiopata comum. Você vai fazer a história, sendo que aqui a história familiar toma uma ênfase muito maior, né, com a necessidade da realização do heredograma. O exame físico e eletrocardiográfico minucioso em busca de alterações que possam ser específicas de determinadas doenças, como, por exemplo, no eletro, onda epsilon, indicando cardiomiopatia ritmogênica. A presença de um método de imagem apurado, envolvendo não só o cardiograma, mas também a ressonância magnética, construindo de forma mais definitiva o fenótipo para, a partir daí, a gente fazer o diagnóstico molecular baseado num fenótipo bem definido e, a partir daí, utilizando o teste genético como uma ferramenta que vai complementar muito a conduta desse doente. Aqui algumas vantagens do teste genético da forma como a gente faz hoje, que é através do sequenciamento de última geração. Por quê? Porque aqui você permite o sequenciamento do genoma. Isso aqui vocês provavelmente já revisaram durante o curso. Utiliza sistema de filtragem, permite a presença de cópias ou variação de único nucleotídeo e um menor custo. Qual é o grande desafio disso aqui? É saber se uma nova variante afeta a função genética. Grande presença de variantes significados incertos é um desafio, é o Big Data da cardiogenética. E o desafio também que eles chamaram de forma interessante na América do $10,000 Genome
no caso, né? O impacto que isso causa nas pessoas se isso não for muito bem analisado e a gente saber orientar o paciente da forma correta. Isso porque já está sendo feito em vários locais, as pessoas estão vendendo testes genéticos aí em farmácia, isso tem um impacto, né? Eu vou trazer um exemplo aqui que foi dado num artigo muito interessante, que eu vi de uma mulher jovem assintomática, que não tinha história familiar de cardiopatia, compra um exoma, vê uma variante missense na titina, não sabe se é uma variante de significado incerto, vai para a internet, vê no website que as variantes na titina podem levar a cardiomiopatia dilatada, e aí, a quem ela recorre? Né? Ao provedor, ela pode ou não fazer um esporte competitivo, ela tem que repetir um ecocardiograma, ela precisa tomar beta-bloqueador e ECA, então isso deve ser levado em consideração com muita responsabilidade. Né? Quer dizer, ele deve ser solicitado por um cardiologista ou por um geneticista que trabalhem com a doença. Né? E aí a gente vai poder tirar realmente o melhor resultado dessas informações. Como, por exemplo, nesse caso aqui de um homem de 36 anos, com uma cardiomiopatia hipertrófica predominantemente septal, um eletro com uma sobrecarga ventricular esquerda, espessura de 16 milímetros, uma história de morte súbita envolvendo o pai e uma série de familiares que deveriam ser investigados. A gente deve investigar esses doentes. Isso já se mostrou custo efetivo quando a gente analisa para o modelo de Markov, por exemplo, nesse caso aqui, na cardiomiopatia hipertrófica, que num estudo europeu, onde o acompanhamento, o teste genético, junto com o acompanhamento por 5 anos, foi custo efetivo próximo de 100% de probabilidade a partir de uma dada quantia de dinheiro que o poder público eventualmente pode se dar ao luxo no caso de gastar. Isso pode ser política pública. E aí você vai analisar todas as perguntas quando você faz o teste genético, tentando diferenciar, eventualmente, uma mutação que você encontra, se ela é patogênica ou de significado incerto. Eu não vou detalhar aqui, até por uma questão do tempo, mas é importante você saber se a mutação que você encontra, ela causa alteração na estrutura da proteína, se ela já foi reportada como uma causa de doença, se ela é encontrada em controles normais, se tem fenômeno de co-segregação, e a partir daí você vai fazer o seu diagnóstico genético. Esse homem, por exemplo, de 33 anos, tinha uma mutação na LAMP2, que é causa de doença de Danon, mas que era benigna. Tinha uma mutação na troponina I3, que tinha uma série de evidências presentes em controles normais, mas tinha uma mutação missense na beta-miosina de cadeia pesada, que tinha 4 citações no ClinVar, mostrando que era patogênica, não se encontrava em controles, e os estudos funcionais mostravam que numa área totalmente conservada da proteína, em suma, a gente acabou fazendo, então, o diagnóstico genético pelo sequenciamento de uma última geração de um paciente com cardiomiopatia hipertrófica com teste genético positivo para beta-miosina de cadeia pesada, e isso teve impacto no aconselhamento familiar. Tá? Mostrar aqui, para finalizar, o nosso portfólio de cardiogenética, que envolve uma série de painéis para as mais diversas cardiopatias hereditárias, né? E como mensagem final, deixar aqui para vocês a mensagem de que a genética e a genômica vem ocupando um espaço cada vez maior na medicina, impactando o atendimento de pacientes com cardiopatias hereditárias. O aconselhamento familiar é a principal indicação, com melhor custo-efetividade. Entretanto, a mudança da prática clínica a partir de informações prognósticas já é uma realidade em diversos cenários. Muito obrigado. Agradecemos muitíssimo, doutor Marcelo. As pessoas parabenizando aqui no Q&A. A gente vai dar abertura já à série de perguntas, já são várias. Então, a gente vai começar pela pergunta da professora Milena Flória, que pergunta por que é adotado, durante a apresentação, o termo aconselhamento familiar ao invés de aconselhamento genético? Enfim... seria sinônimo ou teria algum... É sinônimo. Quer dizer, eu acho que não. Se a gente levar em consideração que hoje em dia também a disponibilidade do teste genético, infelizmente, né, Tereza, ainda é reduzida frente àquilo que ela pode levar, eu diria que o aconselhamento familiar talvez seja o nome mais adequado, porque, por exemplo, hoje em dia ainda
a imensa maioria dos pacientes com cardiopatias hereditárias é abordado do ponto de vista da família com um aconselhamento familiar que não necessariamente é genético. Às vezes, a gente não existe acesso a isso, né? Por vezes, o exame é caro, nem todo o setor público você tem para oferecer, né? E a gente acaba fazendo aconselhamento familiar de que maneira? Através dos testes cardiológicos habituais, eletrocardiograma, ecocardiograma, né? Na tentativa de identificar esses pacientes. Hoje nós entendemos que o teste genético, ele cada vez mais se consolida como o melhor teste do ponto de vista da sua custo-efetividade, mas nem sempre a gente consegue fazer. Então, acho que, de uma certa maneira, eu respondi a pergunta. Não sei se... Sim, sim. No âmbito da genética médica, a gente considera aconselhamento genético, mesmo que não envolva o teste genético em si, quando tem uma hereditariedade, tem uma influência genética clara. Mas eu entendo, sim, a explanação em relação à parte familiar. A Luciana Lages pergunta se existe relação entre uma maior incidência de cardiopatias relacionadas a defeitos genéticos em crianças nascidas por fertilização in vitro e se existem estudos sobre isso. Olha, se existe uma... Olha, eu desconheço completamente no que diz respeito a cardiopatias hereditárias. Não sou especialista em medicina fetal, mas eu não saberia te dizer se crianças nascidas por fertilização in vitro têm... A pergunta é se elas teriam maior probabilidade, Tereza, é isso? Isso. E se existem estudos voltados? Eu desconheço, não sei se você tem essa informação. Agora, eu sei que hoje em dia, cada vez mais, esse aconselhamento, inclusive envolvendo técnicas de fertilização, vai possibilitar a prevenção do aparecimento dessas doenças, né? Isso é uma questão que está, obviamente, na fronteira do conhecimento no que diz respeito a isso. Não sei qual a sua opinião em relação a isso. Eu convido a Luciana a estar conosco na próxima aula, na aula com o Dr. Ciro, falando sobre a parte de reprodução assistida, para a gente poder discutir um pouco mais sobre isso. A Mariana Dianese pergunta se seria possível falar um pouco mais sobre a penetrância das doenças cardiogenéticas, uma vez que existem muitas doenças de penetrância incompleta, ou seja, com genótipo, com alteração, mas sem manifestar a doença. E elogia também, mais uma pessoa que elogia a aula. Obrigado. Isso aí a gente também está conhecendo de uma forma cada vez mais concreta agora, né? Com a possibilidade de estar fazendo testes genéticos nesses doentes, e principalmente através do sequenciamento de última geração, que isso a gente não tinha no passado. Então, a gente já tem alguns dados, como, por exemplo, o dado da cardiomiopatia hipertrófica que eu levantei para vocês, né? Então, assim, nesse caso, só 10%, naquele caso daquela coorte multicêntrica, apenas 10% dos pacientes genótipo positivo e fenótipo negativo desenvolveram a doença. Depende muito também do tipo de mutação. Por exemplo, a amiloidose, que é uma doença classicamente conhecida por ter uma penetrância muito alta, isso depende muito da mutação, né? Então, assim, mutações em truncamento, você vai ter uma penetrância maior. Então, isso depende muito do tipo de doença e do tipo de variante. Tá? Muito bom. Seguindo com as perguntas, a Renata Moreira pergunta se pacientes com arritmias malignas teriam indicação do teste genético. Olha, com certeza. Eu acho que se você tem arritmias malignas e principalmente se você não tiver cardiopatia estrutural, tentar fazer o teste genético para identificar um modelo de cardiopatia hereditária que cursa com coração estruturalmente normal e está associada a canulopatias é fundamental, ainda que a sensibilidade não seja alta para muitos dos casos, por exemplo, Brugada, você tem uma sensibilidade do teste genético em torno de 35% ou 40%, mas são formas que você tem, eventualmente, de identificar pacientes que nem sempre se manifestam com genótipo, com fenótipo muito expressivo, mesmo no eletrocardiograma, nem sempre você tem manifestações assim tão floridas, e que a primeira manifestação, eventualmente, vai ser uma arritmia ventricular e, eventualmente, uma morte súbita. Então, diante de um evento como esse, certamente, hoje, o teste genético ele ocupa um espaço fundamental nas ferramentas diagnósticas para tentativa de identificação
da causa dessa arritmia. Muito bom. O Fernando Salimena pergunta: sabemos que o diagnóstico precoce pode mudar fundamentalmente a evolução da doença e, consequentemente, os custos de tratamento, incluindo, no caso, as cardiopatias. Como está o acesso aos testes genéticos no âmbito público e privado? Olha, eu diria que esse acesso ainda é pequeno e acho que assim, um dos objetivos desse curso justamente é aumentar a educação continuada relacionada a isso para poder forçar um pouco mais o aumento dessa acessibilidade, né? Nos meios públicos, alguns hospitais de referência, eles no Rio de Janeiro, São Paulo, eu sei que Porto Alegre, Minas também, eles oferecem a possibilidade da genética. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Instituto Nacional de Cardiologia, que faz testes genéticos, né? Eu sei que em São Paulo o INCOR também faz, outros centros também fazem, né? Mas ainda é uma ferramenta ainda que tem pouca penetração no serviço público, né? Os laboratórios privados oferecem o DAS, eu mostrei aí o portfólio para vocês, a gente tem um portfólio amplo que a gente oferece em conjunto com o laboratório Health Codes e infelizmente esses testes ainda não são aceitos pela ANS, né? Então eles são basicamente testes privados mesmo. Mas a gente acredita que daqui para frente isso deve mudar e nós acreditamos e esperamos que muito rapidamente. Muito bom. A Luciana Cresta escreve: professor Marcelo, com o aumento dos testes genéticos, gostaria de saber o quanto os cardiologistas do Brasil têm utilizado essa informação para o tratamento, ou seja, esse link entre a farmacogenética, o link com a farmacogenética cardiovascular. No caso da cardiogenética, né? Eu acho que assim, cada vez mais os congressos em cardiologia, eu mesmo tenho trabalhado na Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto, não só na nossa regional, aqui no Rio de Janeiro, como na SBC, junto aos departamentos de ciência cardíaca, para ampliar o conhecimento desses conceitos junto ao cardiologista comum, né? Acho interessante esse modelo de educação continuada que hoje a gente faz agora, né? Porque ele permite também uma maior interação entre o cardiologista e o geneticista, como agora eu estou fazendo aqui com a Tereza, né? Nós já estivemos juntos no sábado, estamos aqui agora novamente, e essa interação ela vai permitir realmente uma divulgação maior desses conceitos, dessas informações, para que isso possa chegar ao cardiologista, não só do centro de referência, mas ao cardiologista de consultório, já que hoje, por exemplo, a gente pode, através, por exemplo, aqui do DASA, da GENE-1, oferecer esses testes a nível ambulatorial, em tudo para o paciente realmente que precisar, e, obviamente, que a solicitação dele depende muito dessa educação continuada junto aos médicos, cardiologistas, geneticistas, né, do Brasil. Muito bom. Temos muitas perguntas, foi um sucesso aqui. A Sandra Silva pergunta, parabeniza e pergunta: no caso da síndrome do QT curto, quais seriam as possibilidades mais frequentes de variantes patogênicas? Existe um grupo? Como que funciona a parte da testagem? Basicamente, assim, as variantes patogênicas comprometendo os genes do canal de potássio, principalmente, né? Essa é uma doença que felizmente, ela é muito rara, porque ela é uma importante determinante de arritmia ventricular maligna e morte súbita, né? Mas é muito pouco prevalente, mas é basicamente variantes realmente nos canais de potássio. A Ângela Maria pergunta se, no caso da hipertensão arterial pulmonar e disfunção do ventrículo direito, se tem sido visto mutações no gene BMPRI, que seria 2, aqui no Brasil. Eu tenho conversado bastante sobre isso com colegas que trabalham com hipertensão pulmonar. Não é um tema da minha expertise e tudo, até porque a gente nunca... mesmo as formas de hipertensão pulmonar do tipo 1, que não são muito comuns, né? A hipertensão pulmonar primária e associada a determinadas colagenoses,
a questão do teste genético ele ainda está engatinhando, mas é um tema que a gente deve provavelmente passar a abordar nas próximas apresentações. Nós não temos um painel voltado para esses doentes, porque nós entendemos que a aplicabilidade deles ainda é pequena, né? Mas é um dado que a gente deve começar a aparecer mais informações com o tempo. No momento, nós não estamos trabalhando com eles, mas é uma intenção, definitivamente, a gente abordar daqui para frente. Muito bom. A Lígia Struck pergunta, doutor Marcelo, boa noite, seria válido a investigação genética em todos os casos de miocardiopatia dilatada idiopática, pensando na orientação familiar? Isso não tenha dúvida. Não tenha dúvida, agradecer a Lígia pela pergunta, mas é aquilo que a gente tem cada vez mais utilizado. Sempre foi muito comum essa denominação da cardiomiopatia dilatada do tipo idiopática, né? Entretanto, a gente simplesmente idiopática só ilustra um pouco o nosso desconhecimento em estabelecer a etiologia da doença, né? E eu, particularmente, acredito que esses pacientes eles têm que ir até o final da investigação utilizando o diagnóstico molecular. Porque, como a gente pode ver naquele algoritmo de prevenção de morte súbita nesses pacientes com cardiomiopatia dilatada não isquêmico, a identificação de determinadas mutações na cardiomiopatia dilatada pode, inclusive, sugerir, no caso, a necessidade da indicação de um cardiodesfibrilador. Então, é uma condição que é até um pouco diferente da hipertrófica, onde a gente não usa o teste genético com finalidades preditivas para tentar identificar o paciente com maior risco de morte súbita. Na cardiomiopatia dilatada, isso já não é verdade. Você pode utilizar e, eventualmente, você pode ter que mudar a conduta de um paciente a partir da informação do teste genético. Então, é importante para a definição da causa, que por vezes ainda não foi determinada, como para a mudança, em alguns casos, do tratamento. Muito bom. E mais uma pergunta. A Elaine Scherrer pergunta se alguém que nunca teve sintomas faz um Holter e descobre uma atividade ectópica por extracístolas, se teria indicação de realizar os testes cardiogenéticos. Pode ter, tá? Mas aí o que a gente recomenda é que a pessoa, no caso o paciente, ele siga aquele fluxograma que eu mostrei naquele meu tópico do diagnóstico e terminologia genética, né? Quer dizer, ele não deve sair do Holter para o teste genético. Ele deve, se ele tem aquela identificação, provavelmente já está tratando com um cardiologista, rever a história familiar, rever com atenção o exame físico, o eletro, tentar caracterizar se esse doente tem ou não tem cardiopatia estrutural através do método de imagem. E aí, a partir daí, tentar entender, é um paciente com extracístole ventricular na vigência de uma cardiopatia estrutural? Que cardiopatia estrutural é essa? Se não tem, esse paciente pode até eventualmente evoluir para um teste genético, mas aí ele vai ter que ser analisado à luz de um paciente que tem arritmias ventriculares, isso também se forem frequentes, né? Não digo assim arritmias pouco prevalentes no Holter, né? Quer dizer que com um percentual comparado aos batimentos totais do paciente pequeno, às vezes mínimo, menor que 1%, não teria indicação. Mas se forem arritmias ventriculares frequentes, esse paciente pode sim ir ao teste genético e aí seguir esse fluxograma vai ser fundamental para saber qual painel genético esse paciente vai ser submetido. Se vai ser um painel de alguma cardiopatia estrutural que você identificou durante a abordagem diagnóstica ou, eventualmente, um painel genético de arritmia na ausência de cardiopatia estrutural. Tá? Então, pode ser indicação, mas é fundamental seguir a sequência de avaliação. Isso faz uma interface com outras aulas que a gente tem falado aqui, na verdade, que os testes genéticos se orientam ao aconselhamento genético pré-teste, que seria aquele médico relacionado ao exame que está sendo solicitado, que conhece quais seriam aqueles genes mais adequados para então solicitar e explicar para o paciente do que se trata, enfim, qual exame vai ser solicitado.
E uma outra Então, coisa, Tereza, que eu queria... E uma outra coisa, desculpe interromper, que eu queria frisar, que eu até não comentei na aula, é que dentro daquele fluxograma, quando você indica o diagnóstico molecular, no mesmo momento a gente também está indicando a presença ali do geneticista, junto com o cardiologista, para estar tratando desse doente, porque é fundamental, porque, sem dúvida nenhuma, a expertise do geneticista na realização do aconselhamento familiar baseado no teste genético, ele é maior e ele deve ser valorizado, e as nossas sociedades de cardiologia estão cada vez mais apontando para a importância dessa interação. Sem dúvida, muito bom. O Sérgio Slava fala, Marcelo, poderia falar sobre a hipercolesterolemia familiar homozigótica e a parte da cardiogenética, essa interface, como que funciona a investigação? Bom, a hipercolesterolemia familiar, ela pode tem as formas heterozigóticas, que são mais comuns, tá? E tem as homozigóticas, né? Aqui a grande diferença está, obviamente, na característica da doença, de ser homo ou heterozigótica, mas também na prevalência. As homozigóticas, por motivos óbvios, elas são mais graves, mas, felizmente, elas são menos comuns, entendeu? Então, agora, identificá-las é fundamental, né? Porque a chance de você evoluir com doença cardiovascular prematura e tudo é muito maior, e a necessidade de intervenção, e aí depende muito também do tipo de mutação que você vai encontrar, no caso, vai ser fundamental para não só melhor entendimento, diagnóstico, mas como também para abordagem de tratamento e abordagem precoce. Muito bom. Então, existem ainda outras perguntas, a gente não vai conseguir respondê-las todas ao vivo devido ao andamento da hora, mas a gente conseguiu responder muitas para o tempo que tinha disponível. Eu agradeço demais pela disponibilidade, doutor Marcelo, e pela excelente aula. Agradeço aí a participação de todos e, enfim, convidar, né, vocês para as próximas sessões do Das Educa, né? E, enfim, certamente essa é uma plataforma que vai estar permitindo uma educação continuada muito interessante e que eu acho que vai ajudar a popularizar, né, o entendimento desses testes para a sua utilização nos pacientes daqui para frente. Obrigado, Tereza. Então, ratifica aí nosso compromisso com a educação de saúde, espalhar o conhecimento, né, e não reter, aumentar a cooperação, a rede. Então, agradeço a todos. Quem tiver aí curiosidade, a parte da medicina da reprodução, a parte de investigação de infertilidade, a gente continua com o nosso curso. Próxima semana, segunda-feira, tem mais. Até lá. Tchau. Doutora Tereza, posso só fazer um adendo aqui, rapidinho? Esqueci do QR Code da avaliação. Espera todas as perguntas, deixa eu voltar. Tranquilo. Não, eu coloquei o QR Code. Eu só queria fazer um convite, só lembrar novamente as pessoas do Genomic Summit, né? Então, é um evento grandioso que a gente está fazendo aí para medicina genética, um congresso virtual. Eu deixei o link no nosso chat, então quem quiser se inscrever não necessariamente precisa ser médico, se você é da área da saúde, se você é biólogo, se você é residente, estudante de medicina, você pode se inscrever sim. As inscrições, elas são gratuitas, então é só você entrar no nosso site www.genomicsummitgene1.com.br. Lá tem todas as informações do evento e as inscrições já estão abertas. Então, esperamos todos vocês lá conosco nesse evento da Gene1. É isso aí, perdão a todos, eu reforço o convite e nos próximos encontros a gente vai continuar falando sobre o evento, então corram lá, inscrevam-se que vai ser imperdível. Agora sim. Até lá. Está projetado então na tela o QR Code para avaliação da aula? Eu projetei enquanto o doutor fazia as perguntas. Tá bem, então. Uma ótima noite para vocês. Obrigada, doutores. Tchau, tchau. Até logo, boa noite.